Fala galera do YouTube, só esperando aqui a entrada aqui de Hanson, a gente começar a nossa live 737 de hoje, sobre diferenciação entre casos esqueléticos e casos dentários, né? Como é que a gente faz esse diagnóstico, tá joia? Então, primeiramente, muito bom dia aí para todo mundo aí do Instagram, do YouTube, para a gente falar sobre esse tema. Rapaz, eu diria a você, Hans, que a grande diferença entre quando a gente dá, né, o diagnóstico de um problema dentário, de um problema esquelético, a grande diferença nessa hora que vai dar o diagnóstico diferencial é olhar a face do paciente, sabe? Quando a gente tem problemas esqueléticos, repercute necessariamente, né, na face. Existem pontos que a gente observa na face que eles vão estar bem alterados pela causa ser óssea, né? Como a pele e músculo está em cima do esqueleto, né? Necessariamente a gente já vê alteração nesse esqueleto. Quando o problema ele é puramente dentário, a gente não observa essa alteração esquelética, né? Essa alteração esquelética, ó, essa alteração na face do paciente. Ele possui o problema dentário, né? Uma mordida cruzada, algo desse tipo assim, mas não repercute necessariamente na face do paciente, né? Dependendo do grau, né, Hans? Às vezes o lábio, e principalmente quando essa alteração dentária ela é muito grande, mas a face da pessoa, né, do paciente, ele não fica marcado com aquela desorganização dentária. Seria mais ou menos dessa forma que eu vejo. Você vê alguma coisa diferente, quer acrescentar alguma coisa? Exato. Né, Hans, quando a gente encontra problema esquelético, a gente ou faz uma ortodontia compensatória, como você falou, né, que são as compensações, né, ou a gente faz até mesmo uma ortodontia transformadora. Isso a gente realmente modifica toda a face do paciente, né, isso? Porque não daria para se fazer a compensação, né, e aí realmente só dá para a gente transformar a face, né, e aí eu vou mostrar mais na frente alguns exemplos para poder ficar mais claro aqui para o pessoal, beleza? Olha, eu boto logo meu olho na face, sabe, Hans? É a primeira coisa que eu olho para identificar esses problemas, é olhar a face do paciente, né? É olhar pontos específicos, né? Não olhar tudo que existe numa face, né? É muita coisa para a gente avaliar, mas existem pontos específicos que a gente observa que facilita muito, né? O diagnóstico da gente. E aí, com esses pontos avaliados, a gente consegue identificar se a origem do problema é na base óssea ou se não existe alteração na base óssea. Consequentemente, é dentária, tá? Então, a primeira coisa que eu olho a face, tá, desse paciente, olho esses pontos que comentei, e logo em seguida, vejo a parte dentária, lógico, a gente está vendo ali que está com aquela alteração, e logo em seguida eu vejo a teleradiografia do paciente, tá? Para bater o martelo, digamos assim, né? Para dizer se aquela alteração ela é esquelética ou se ela é dentária, tá? Então seria essa sequência que geralmente eu faço, tá? Face, dente e teleradiografia. E tu faz alguma coisa diferente? Isso, eu diria tu, Hanso, que ele é 100% visual. Olha, Hanso, essa tua pergunta é muito boa, né? No primeiro momento, né, eu pensando como um aluno, né, ele vai achar que é mais difícil, tá? Dizer assim, eu vou olhar e vou dar o diagnóstico, né? Pelo menos a gente, né, quando era aluno, eu acho que a ideia que passa é que se você tem algo numerado para você, né, dizendo assim, olha, se a partir desse número passar desse número, esse problema é dentário. Se tiver antes, esse problema é dentário ou esquelético. Ou seja, se você tem um parâmetro numérico, né, eu acho que facilita para quem é aluno, assim, quando ele observa, né,
objetivo. Isso, exatamente, um padrão objetivo. Quando a gente tem um padrão objetivo, eu acho que facilita, né? No entendimento de a gente como aprendiz, né? Quando a gente está aprendendo algo novo, né? Então, essa diferença objetiva fica mais fácil. Quando fica algo subjetivo, a gente como aluno pensa assim, né? Você diz que ele é esquelético porque você já tem mais tempo de profissão, então fica mais fácil, né? Eu estou aprendendo como é que eu vou conseguir olhar e dizer que é esquelético, olhar e dizer que é dentário, né? É subjetivo, mas é subjetivo de uma forma que não é porque eu acho que sabe? Esquelético ou porque eu acho que é dentário. E existem parâmetros também, quando a gente faz a análise facial e da teleradiografia, que indica para a gente, tá? Se ele é esquelético ou se ele é dentário. Não é puramente pelo achismo subjetivo, por opinião própria. Então, por isso que se torna fácil. A gente, em vez de estar perdendo tempo, às vezes, com números que dá graus de normalidade para uma determinada população, quando foi pesquisado, a gente observa para aquele paciente e diz se para aquele paciente aquela alteração ela passa a ser normal ou ela passa a ser uma alteração já dentária ou esquelética, sabe, Hans? Por isso que quando os alunos começam a observar os casos e a gente vai mostrando esses parâmetros, como eles se repetem, eles começam a observar que aquilo que ele achava que era mais difícil dar um diagnóstico sem uma métrica numérica, né? Eles começam a observar que fica muito mais simples, muito mais fácil dar esse diagnóstico. Eu diria que você começa a dar o diagnóstico com precisão, né? Com segurança, tá? Você observar, não sabe nem quanto número está dizendo daquilo ali, mas você consegue observar os pontos que eu vou mostrar aqui e dizer assim, é possível tratar, não é possível tratar, aqui está óbvio que não é dentário, aqui está óbvio que não é dentário. Eu acho que é isso mesmo, é a repetição. É isso, porque vamos imaginando, né, eu botei assim essa sequência para que o pessoal, assim, é assim que a gente vê o paciente quando ele chega, né? Ele vai chegar na cadeira da gente e a gente vai ver uma mordida cruzada, né? E aí dá aquela dúvida, né? Eita, ele é dentário, ele é esquelético, né? Mas tá com a mordida cruzada, isso aí tá óbvio. E aí, a primeira coisa que a gente observa é a face, tá? Como eu havia dito. E aí, passei aqui uma linha vertical verdadeira, e quando a gente observa a face desse nosso paciente, você vê que se fosse um problema esquelético, sabe, pessoal? A primeira coisa que a gente iria observar era como a região superior está atrás da região posterior, né? Ou a mandíbula dele estaria grande, ou a maxila dele estaria pequena, para traduzir naquele formato dentário. E ao observar a maxila dele, a gente vê que aqui, ó, essa região aqui, a presença de zigoma, tá? A gente vê o desenho aqui, a linha, e a linha queixo pescoço, que representa a mandíbula, está muito boa, muito agradável. E na linha vertical verdadeira, a gente observa que o lábio superior ele ainda encontra-se à frente do lábio inferior, tá? O que não traduz o que a gente vê dentariamente, né? Se essa maxila tivesse retrognato em relação à mandíbula, esse lábio, consequentemente, também estaria retrognato, né? Estaria atrás dessa mandíbula. E aqui a gente vê justamente o inverso, a gente vê um bom posicionamento de lábio, né? O inferior um pouco atrás do superior. Então, isso já era um sinal muito forte para a gente de que a alteração dele não é esquelética, que a gente resolvendo o problema dentário, essa relação labial continuaria boa, né? E a relação esquelética também continuaria boa. Quando a gente vai observar a teleradiografia, vê que legal. Oi, aqui. Bem melhor agora o desenho da face do paciente. E aqui na região superior, né, o dente. Aqui em cima, ó, você vê que o ápice radicular está bem centralizado no osso, tá? Podendo ainda ser mais vestibularizado, né, já que ele não encontra-se ainda em contato com a cortical óssea, então daria para resolver a parte dentária aqui, como também o inferior, o ápice radicular do incisivo inferior, onde é que ele está, e a gente lingualizando o dente, esse ápice vem mais para aqui para frente, fica próximo da cortical vestibular,
o que daria também para fazer a compensação dentária, ou seja, um cruzamento puramente dentário. Tá? O incisivo inferior está bastante vestibularizado, a gente vê uma distância aqui, ó, na cortical, tá? Para a raiz, e o incisivo superior está bem posicionado, podendo ainda, né, ser vestibularizado. Então fica bem, veja, sem ver número, sem nada. Se você quiser olhar a base óssea na teleradiografia, você observa esse ponto aqui, ponto B, e esse pontinho aqui, ó, ponto A. E você passando uma linha aqui vertical, né, entre eles, vocês veem que eles estão bem compatíveis entre eles. Não há o ponto A retrognato em relação ao ponto B, né, posteriorizado em relação ao ponto B, nem o ponto B está anteriorizado em relação ao ponto A. Não é isso, Hansen? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Parâmetro normal é a gente passando essa linha bem aqui nesse... Deixa eu mostrar aqui de novo o mouse. Aí, pronto. Essa linha ela teria que passar bem aqui no ponto aqui do lábio, tá? O ponto A do tecido mole, né? Uma linha reta, perpendicular fácil, passando aqui por esse ponto A. E o pogônio do paciente, ele poderia passar ou encostando na linha ou ligeiramente, né? Um pouquinho aqui atrás. Mais ou menos estaria a minha seta, tá? Em mulheres a gente acende até um pouco mais, né? Fica bem estético, fica bem bonito. Tá? Mas seria esse o parâmetro. Em relação ao lábio, eles passariam tangenciando aqui a linha, tá? Você vê que esse lábio superior está bem à frente, o inferior também está à frente, e o lábio inferior, ele poderia estar tangenciando ou um pouco atrás também, tá? Em relação a essa linha. Isso seria considerado uma relação esquelética em equilíbrio, tá? Não quer dizer que ele estando com o lábio, né, passando como está esse paciente, né, a gente diria que a face dele está desagradável, né, antes que a gente pensaria assim, eita, tem que lingualizar tudo. Não, porque também tem interferência aí de raças, de padrões culturais, então, em relação ao lábio, isso também muda um pouquinho, mas, de uma forma geral, né, o padrão mais aceitável pela sociedade, eles ficariam dessa forma, o lábio ia estar tangenciando ali, ou passando um pouquinho à frente, um pouquinho atrás, e o lábio inferior sempre um pouquinho mais atrás. Essa imagem lateral para a gente ver como o índice inferior, né, um paciente que está trocando dente também, um paciente mais jovem. Depois eu separei aí uns adultos, sabe? E aqui a gente vê cruzamento, né, tanto na região anterior como na região posterior. Para a região posterior tem uma medida que eu gosto bastante, chamado índice de Schwartz. E onde esse índice ele dá para a gente, né, o grau de atresia maxilar que existe, né? Então, de uma forma numérica, a gente poderia dizer que se o arco ele está atrésico ou não e quanto ele estaria atrésico, né? Quanto seria necessário de disjunção para corrigir essa atresia. É um índice que eu gosto de utilizar, apesar de não ser um índice subjetivo, né? Um índice objetivo, um índice numérico, mas não necessariamente para diagnóstico, tá, pessoal? É um índice que eu gosto de utilizar muito para prever quanto eu vou abrir aquele arco, né? Quantos dias eu vou passar para atingir. E aí eu dou uma previsibilidade para o meu paciente e para mim também, né? Com 9 dias eu consigo, com 10, com 5, tá? Para poder eu ter uma ideia de quantas vezes eu vou marcá-lo para estar acompanhando, né? E os dias que eu vou estar acompanhando, tá? Então eu uso mais nesse sentido. Existem outros também, tá? O índice de ponta é um deles, já utilizei. Eu gosto muito do índice de Schwartz porque a gente consegue fazê-lo de acordo com o padrão de crescimento do paciente, né? Se ele é vertical, se ele é horizontal, se ele é equilibrado, e aí dá valores diferentes também de abertura para esse tipo de padrões, tá? Então, aqui tem uma mordidinha cruzada, região anterior e posterior. Na região posterior, vamos falar assim, né? Quando a gente observa o paciente para ter uma ideia se ele está com cruzamento esquelético, eu gosto muito de observar antes o corredor bucal, do paciente sorrindo, tá? Aqui aquela mesma imagem, né? Lateral. Aqui a gente já vê uma relação de lábio, né? Já mais equilibrada em relação ao outro paciente, né, anterior. Ou seja, uma face mais próxima do que a gente considera equilibrado, né? De normal, de bonito, tá? Aqui o lábio superior quase tangenciando a linha, o lábio inferior tangenciando. Ou seja, um levemente convexo, né, como a gente fala. E o paciente em crescimento estaria exatamente como ele deveria estar, né, como assim dizer. Ou seja, diferente daquela mordidinha que a gente vê, ó, cruzadinha anterior.
tá? Que daria a impressão de que seria uma mordida cruzada, né, esquelética, no sentido sagital. E quando a gente observa a face, mesma coisa, ó, um desenho maxilar aqui, tá vendo? E uma linha que de pescoço muito boa, tá? Equilibrado com a linha vertical verdadeira. O padrão dentário, e aí a gente observa que a relação óssea aqui, ó, o pontinho B, com relação ao ponto A, você vê que ele está mais atrás que o ponto A. Como é para ser, né, um paciente que está nessa fase de crescimento ainda, tá? Então, o ponto B atrás do ponto A, dando esse equilíbrio esquelético, por isso que na face repercute esse equilíbrio também de lábio, de linha queixo pescoço, com zigoma. É um paciente que não apresenta o cruzamento esquelético, né? Puramente dentário. A gente vê que a parte esquelética dele está normal. Sem olhar números, tá vendo, Hanson? Aquilo que a gente tinha comentado, né? Sem dizer quanto é o SNA, quanto é o SNB, mas fica claro, olhando, né, que a gente vê um ponto B atrás de um ponto A, né, e o cruzamento puramente dentário. É como a gente comenta, né, Hanson, nas aulas, que o paciente que tem uma face agradável ou que está tendendo a alterar, né, a gente tende a tentar controlar, né, observar o crescimento desse paciente e interferir quando tiver que interferir, né, e veja que sem olhar números, nada, né, foi só imagens, e não foi nada subjetivo, né, eu mostrei aqui os pontos que a gente tem que olhar para que isso fique claro, né, aqui, ó, do olho, exatamente, nesse paciente aqui, ó, também, né, uma classe 3, tá, mordida em topo, então, ó, olha a face, isso, exatamente, Hans, exatamente, vê que tá fora daqueles parâmetros que a gente comentou, né? Do que estaria normal, né? É como você disse, eu não sei o que é que ele tem, mas, pô, eu vi Paulo e Hanson dizendo que aquela linha tem que passar ali, tem que passar aqui, e não tá passando, né? E aí, para vocês entenderem, né? A gente passou ali a linha vertical verdadeira, o ponto A do tecido mole, né? E traçou ela reta, e você vê que o pogônio do paciente já está à frente da linha, os lábios estão bem à frente da linha, bem diferente daqueles outros pacientes que a gente viu, e o lábio inferior ainda à frente do superior, né? Então, um paciente como esse, aqui em cima, ó, a gente já não vê aquele desenho, aquele Vzinho que fazia da maxila, ó, e como tá bem mais murchinho aqui, né, Anderson? E uma linha que é o pescoço, né, bem avantajadazinha, né, crescendo, tanto que o pogônio passou da linha, tá? Então, não é olhar isso aqui e medir, a linha tem 10 milímetros, tem 20 milímetros, tem 30 milímetros, não. É olhar a linha que é o pescoço com relação à linha vertical verdadeira, tá, pessoal? Então, a gente, quando observa aqui, fica claro dizer para vocês que o paciente ele tem uma discrepância esquelética de classe 3, tá? Com prognatismo mandibular e retrognatismo maxilar por causa desses dois pontos que eu comentei agora, certo? Mas ele também tem, ó, vê que legal, ele também tem um probleminha dentário, uma maloclusão também, um cruzamento dentário. Graças a Deus. Porque se ele não tivesse isso aqui, se ele já tivesse compensado, não tinha muito o que a gente fazer, não. Mas aqui, ó, quando a gente observa, vou pegar aqui o mouse, olha só, esse incisivo inferior, como ele está vestibularizado, ó, olha o ápice radicular dele aqui, tá? O quanto ele está na cortical lingual, ó. Tá colado na cortical lingual. Ó. Você nem vê aqui o limite entre cortical lingual e a parte lingual da raiz, ó. É uma coisa só. Então, ele está muito vestibularizado, esse dentinho. Então, isso ajudou muita gente, né? A gente viu o problema ósseo, olha aqui o problema ósseo na teleradiografia, para quem não viu. Hoje tá entendendo tudo, tenho certeza. Opa, voltou. Tenho certeza, Hans. Quem viu tá pegando já, mas eu dou uma repassada bem rápida. Ó. Pontinho B aqui, esquelético. Pontinho A aqui, da maxila. E veja que o ponto B está à frente do ponto A. Né? E o incisivo inferior, bem vestibularizado, ó, a cortical aqui, em relação à cortical vestibular, como está livre. Então dá para a gente inclinar bastante, que foi aquele desenho que você fez na live passada, né? Inclinar bastante o incisivo inferior, que essa raiz vai vir para aqui para dentro e descruza a mordida. Tá? Não é
estou falando em incisivo inferior, né? E aí eu vou repassar uma coisa também que foi falada na live passada, que quando a gente vestibulariza superior, né, podendo mexer no inferior, a gente altera o sorriso do paciente, né? Quanto mais vestibular o incisivo vai ficando, menos exposição tem no sorriso. Então, ao observar a foto de sorriso do paciente, você tem que ver se isso é possível, tá? E a gente já vê que tem uma exposição normal. Olha só quanto incisivo está exposto, né? Além do lábio superior. Então, se eu inclino esse incisivo para vestibular, isso aqui vai começar a sumir, tá? Então, esteticamente, né, na análise do sorriso, né, vai ficar não muito legal, né? Então, se a gente consegue lingualizar só o inferior, a gente corrige o problema aqui dentário dele, tá? Consequentemente, esse lábio inferior vem um pouco para trás também, tá? Porque ele repousa aqui, ó, a vestibular, tá vendo esse inferior? Então, a gente também melhora a relação de lábio. O que não vai modificar é essa relação aqui, dos dois estarem à frente, tá? Isso aqui a gente não vai modificar, a não ser que a gente fizesse extração superior, né? O que aí não era o caso, não era a queixa do paciente, e aí a gente se limitou a corrigir apenas a parte dentária, tá? Então, nesse caso, ficou fácil de ver, né? O prognatismo que existia na mandíbula, né? Mandíbula grande, o ponto B à frente, retrognatismo na maxila, né? Maxilazinha pequenininha, ponto A lá atrás, mas também, ó, a relação dentária. Então, existia aqui uma mordida, uma alteração dentária, uma mordida cruzada dentária anterior, mas também uma maloclusão, uma discrepância esquelética, tá? No siso sagital. E graças a Deus não havia compensação, então ficou fácil para resolver isso daí. Isso, com certeza. E fácil, né, Hans? Depois que você observa isso, né? Quem viu a live passada, tá vendo essa, né? E junta as informações, você vê que vai ficando fácil, né? Vai se repetindo a forma de olhar e sem precisar tá vendo os valores, a gente está conseguindo já dizer todo o diagnóstico do paciente e, consequentemente, o planejamento vem em consequência, né? E vem correto. Não é isso? Hanson, acho que eu podia dizer ao pessoal que, primeiramente, deixa eu voltar aqui a minha câmera, tinha outras imagens, mas vou voltar aqui. Acabei falando demais, passei do tempo, né? Ó, eu queria passar para o pessoal. Certo. Não. Deixa eu mostrar mais uma. Deixa eu mostrar só mais uma. Essa aqui eu acho bem legal. Ó, também aqui uma alteração, né? Cruzamento também. Olha a face, né? Seguindo o que foi falado no caso passado, a linha vertical verdadeira passando no pontinho A, e aí a gente vê o pogônio à frente, lábio inferior à frente, né? E uma certa, não é uma pobreza, mas um pouco, né? De pobreza aqui nessa região, não é tão marcado, né? E uma mandíbula marcada, tá? Então, bem parecido com o caso anterior, né? E esse, diferente do outro, ó, esse tem uma maxila não tão pequena como o outro, ó, tá? Mas o ponto A também, ó, aqui, ó, em relação ao ponto B, também tá atrás. Então, há uma discrepância esquelética, a gente vê uma mandíbula, né, que é grande, tá? E só não piorou por causa da rotação que ela teve, né? Se fosse mais horizontalzinho, ó, a mandíbula ia lá para frente. E graças a Deus não existia a compensação, ó. Foi o que tu mostrou na live passada. Então, dá para a gente lingualizar aqui esse incisivo, né? O ápice vem para cá, como também dá para vestibularizar o superior, tem bastante, olha quanto tem aqui de osso na frente, tá? E aqui como tem exposição, né, a gente vestibularizando esse superior, então uma melhorada boa nesse lábio também superior, né? Que foi justamente isso que a gente pensou no caso, tá vendo? E sempre respeitando, exato, exatamente. E só esse caso para mostrar que nem em todos os casos dá para a gente fazer, né? E aí, ó, esse aqui é uma oclusão de classe 2, Jansen. Tá vendo? Aí quando a gente olha para a face, olha como tá diferente agora, porque eu só tava mostrando 3, vou mostrar um 2 aqui. Então a gente já vê o inverso agora, né, Hanson? Como você falou, né? Fica fácil de dar o diagnóstico. Vê a mandíbula lá atrás, né? A linha de pescoço lá atrás em relação à linha vertical verdadeira. Deficiência de mandíbula, lábio inferior bem atrás do lábio superior. E aí a gente vê, inclusive, muitos colegas propulsor para cima, que é uma coisa que eu amo muito, uso muito no consultório, né? Achando que isso vai corrigir. Mas tem que respeitar os limites, né?
olha o incisivo inferior da paciente, veja só que a cortical lingual aqui, ó, a raiz está muito próxima já. Então, como é que você vai vestibularizar tanto esse incisivo inferior para chegar aqui, né, se não tem como ir? Pode sim, deve, mais para trás, né? Vai ficar mais evidente ainda, né, Hanson, esse problema esquelético que a paciente tem. Exato, exatamente. E contrariamente às outras faces, né? Olha o pontinho B aqui esquelético e olha o pontinho A esquelético, ó. Tá bem atrás, né, Hanson, do ponto A. Ou seja, é o problema inverso que a gente estava vendo nos outros casos, ó. Então, é um problema esquelético? É, né, já de cara. É um problema dentário também? Não, ó. Você vê que o dente ele tá lá atrás em relação ao superior, né? Não tá, um problema puramente esquelético aqui, né? E pegando um gancho do que você falou aí do suporte, quando a gente vê esse incisivo, né, suportando esse lábio inferior, né, como tá aqui, você vê que ele repousa bem em cima, né? Vai cada vez mais vertendo esse lábio inferior, né? E aí esse suco vai ficando cada vez mais marcante, tá? O sucumento labial. Deixa eu voltar para a face. Olha como fica aqui, né? Essa marquinha aqui, como, né? Esse ângulo tá bem evidente, tá? Que é uma coisa que os pacientes também se queixam e às vezes nem sabem dizer o porquê que tem isso, né? Então, quando intruir nessa, esse dente está instruído, esse suco vai melhorar, mas também a má oclusão de classe 2 vai ficar mais evidente, como o Hans falou, tá? E aí, nesse caso, né, Hanson, a compensação, ela já existe, tá? Então, o incisivo superior, a gente vê ele bem verticalizado, ó, a raiz bem próxima aqui da cortical vestibular, e o incisivo inferior bem vestibularizado, né, bem próximo aqui da cortical lingual. Então, a compensação já existe. Não há como a gente compensar mais do que isso aí, mais do que o organismo já fez. Se a gente for meter a mão aí para tentar fazer melhor, a gente não faz, tá? Às vezes falta só esse olhar clínico, né, na imagem para calibrado, e isso, perfeito. Esse olhar calibrado para você já saber isso onde deve olhar, exatamente, tá? E aí a gente não perder tempo fazendo uma análise enorme, né? Ou que vai conseguir dar mais do que o próprio organismo já conseguiu dar, né? E aí causar, lógico, né, fenestrações e atrogenias. Então, se limitar a resolver o que dá para resolver, tá? Fora isso, seria ortognático. E aí eu botei também outro casinho de 2 só para de 2, e aí vocês veem que repete, ó. Mesma coisinha, né, Hanson, do outro paciente, ó. Ctrl C, Ctrl V. Mandíbula pequena, lá atrás, lábio inferior atrás em relação ao lábio superior. Vejam que se repete a forma de diagnosticar. Olha a tele. Igualzinha, né? Parece só que eu copiei e colei mesmo. Lábio superior instruído, empurrando, né, o lábio inferior, fazendo aquele sucumento labial marcado. Ponto B. Opa, foi mal. Ponto B, bem atrás do ponto A. Ó, o ponto B aqui. É o ponto A lá na frente, ó. Então, discrepância esquelética. Clara, óbvia. Tá? E aí, compensação já feita também, a gente observa incisivo superior, né, bem lingualizado, ó, a cortical aqui vestibular, ó, coladinha com a raiz, incisivo inferior vestibularizado, podendo vestibularizar um pouquinho ainda, né? Não está colado ainda na cortical, mas lógico que não vai vestibularizar tanto para chegar aqui, ó, e corrigir a sobresaliência total. Tá, pessoal? Né? Essas eram as imagens que eu tinha separado para o pessoal conseguir, né, diagnosticar bem aí. Vamos lá, né? Então, pessoal, queria agradecer, né? Agradecer aí o pessoal que participou, o pessoal que entrou aqui na live. Essa foi uma live que a gente tinha recebido no direct, né? Baseado nas outras três anteriores, né? E como é que fazia para diagnosticar bem, né? Quando é que era dentário, quando é que era esqueleto, quando tinha os dois. E aí a gente separou essas imagenzinhas justamente para poder ficar mais simples, né? De vocês entenderem quando a gente está falando, né, Hanson? Que é dentário, que é esqueleto. Valeu, Hanson. Bom dia para tu, bom trabalho, viu? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Aí.